pena brigar com todos os fornecedores para que eles mudem as programações, mudem os contratos e dividir esse ganho com eles. Então você tem várias opções só naquele quadradinho ali. Se você vier para cá, você tem um monte de outras opções. Agora, o mais legal é isso aqui que não está disponível na versão em português 200. Ele teve o cuidado de tirar isso. Isso aqui significa o seguinte: você pode nivelar, ajustar, reprogramar as atividades pela falta de recursos humanos ou pela falta de recursos materiais ou pela falta de recursos financeiros ou pelo grupo de materiais tipo ou pelo centro de custo tipo ou pelos kits de material. Porque às vezes quando você monta uma instalação elétrica, tem kit de material, cruzeta, isolador, vergalhão, parafuso. Quando você monta uma instalação mecânica, você tem kits de material, mão francesa, grampos, e kit, que tem componentes. Eu tenho um estoque de elementos que fazem kits. Se eu mandar ajustar por kit, ele ajusta em função de kits completos e não em função de cada componente de estoque. Então é um recurso muito legal para quem precisa. Para quem não precisa, não usa, né? Mas um detalhe: se não precisa, não usa, mas está aí. Se um dia precisar, você usa. Pior é você precisar e não está aí. Aquilo ali é aquele exemplinho que eu dei, só que eu destaquei aqui uma setinha. Dá para ver essa setinha aqui? Dá para ver atrás da setinha? Ela não está cheia, ela está pontilhada. Essa setinha foi um pedido lá de alguém lá da Arábia, porque o caminho crítico é o caminho que não possui folga. CPM, a prova, lembra? Não tem folga, está aqui. Mas esse aqui só aparece nessa ferramenta. Eu acho que no Artemis também aparece, mas eu não tenho certeza. Só aparece caminho crítico por conta de relacionamento lógico e dependência de recurso nessa ferramenta. Manel, 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 Manel. É tudo Manel. Então, Manel atrasando aqui, com certeza Manel atrasa aqui. Com certeza Manel atrasa aqui, logo, isso é um caminho crítico. Não é CPM. É RCT, Critical Resource. Resource Critical, né? Caminho crítico do recurso. E está vermelho. Pegando as outras ferramentas ilustrativas, o único que ficou vermelho de raiva foi o do segundo, porque os outros, parece que críticos são aqueles dois, parece que crítico é esse aqui, parece que crítico é esse aqui. Então, todo o conceito de CPM é jogado fora quando a ferramenta nivela recurso. Não, tudo bem, mas nós temos ainda o conceito de caminho crítico estabelecido, mantido. Para quem gosta de caminho crítico, é uma avaliação legal para você analisar aonde investir. Bom, isso é só para dar uma ideia de recurso. A quantidade de recursos que essa ferramenta possui para ajudar você a planejar e reprogramar as atividades quando tiver recurso, é uma coisa interessante. Lá no Rio tem o Comperge, é uma refinaria grande pra caramba, da Petrobras. Parece que eu ouvi dizer que não tinha fornecedor de concreto suficiente para atender aquele volume. Por mais dinheiro que você coloque nesse projeto, por mais financiamento internacional, você não vai ter o concreto, porque não é quem produz o concreto. Por mais dinheiro que você coloque, você não vai ter recurso humano, porque tem que treinar o recurso humano. Então, a questão de resolver problemas com dinheiro não é suficiente. Sem dinheiro, o projeto continua andando. Você pode ver que a ferramenta te mostra um fluxo de caixa onde fica um vermelho. Vermelho, onde não tem dinheiro, não tem problema nenhum. A obra, o projeto, o sistema continua sendo desenvolvido. Porque não tem dinheiro, mas depois eu pago.
Quando não tem ferro, gente, papel ou máquina, não dá para ficar no vermelho. Não anda, para. Então, levar em consideração recurso é uma coisa relevante. É claro, eu só comentei o cor de abóbora. Não vai dar para a gente comentar todas as cores aqui. Mas eu peguei um caso recente de alguém que teve coragem de ter... Saúde. De alguém que teve coragem de dizer o seguinte: estou aqui num trabalho, um projeto, o projeto de 1 bilhão, estamos para 1 bilhão. 1 bilhão. E está dando um problema na ferramenta. Está dando um problema na ferramenta. Ela está travando, está congelando. E a gente já mudamos memória. Não, vou fazer o quê? Até onde a gente conseguiu ajudar nessa ferramenta foi. Nem nivelar mais, porque o sistema entra em colapso, mas nem consegue mais apresentar. Eu acho que vou mudar para o Spider. Você é meio doido. Porque quando você está confortavelmente, consultores, na zona de conforto, e diz que não deu certo por culpa da ferramenta, de quem é o problema? A ferramenta. Mas quem escolheu a ferramenta? Quem escolheu a metodologia? Quem escolheu a equipe? Foi o responsável disso aí. Ele então resolveu migrar para esse tal de Spider. E de um trabalho bem, 2 meses e meio de trabalho, ou 3, ele colocou tudo dentro do Spider e deu um trabalho danado, mas as coisas começaram a funcionar. O problema é que começaram a funcionar e ele ficou feliz, porque resolveu os problemas dele, até que ele mostrou para o chefe. Aí o chefe falou assim: escuta, você não levou em consideração, porque tinha um problema, os materiais são fornecidos e a falta de material impedia o trabalho. Então o Spider nivela os materiais e reprograma os trabalhos, otimizando o que ele quiser. Então deu um novo horizonte na vida deles, porque sabendo quanto entra de material, fornecedores, sabendo quanto sai, o sistema compatibiliza entrada e saída e reagenda a atividade. Se tem um fornecedor contínuo de taxa diária de produção, ele bota o fornecedor contínuo de taxa diária em produção e, à medida que vai acumulando o suficiente, libera atividades para serem construídas e executadas. Ficou feliz, só que o chefe dele falou que cada material tem 2 moedas, dólar e bolívar. Mas cada material, o material tem 5 fornecedores. Um material tem 5 fornecedores. Cada um fornece num dia, numa quantidade. E cada fornecedor fornece em 2 moedas. Mas não necessariamente 50-50. Um fornecedor é 10,890, o outro é 20,80. E com isso você tem um fluxo de saída de dinheiro em bolívar e um fluxo de saída de dinheiro em dólar, consequência desses pagamentos doidos de valores. Aí ele colocou os centros de custo, as modelagens de custo e colocou tudo isso nos ferros, cimentos e materiais. Quando ficou tudo bem, o chefe lembrou que o Bolívar tem uma indexação mensal de inflação que está projetada para os próximos 4 anos. E isso muda, porque a hora que você pede Bolívar para trocar, tem que saber o quanto de Bolívar tem que pedir. Eles colocaram todas essas variações lá. São 4 anos, são 48 variações. Raras são as ferramentas que conseguem colocar além de 30, 25 variações. Pode pesquisar. Se você não consegue botar mais de 25, você não consegue modelar 4 anos de variação. Bom, essa aí e outras colocam. Mas o dólar varia anualmente pelo contrato. Cada material tem um fornecedor, cada fornecedor, o dólar varia de um jeito no contrato, o Bolívar não. E tudo isso junto trouxe uma visão feliz para o chefe que conseguia ver o fluxo de desembolso financeiro. Não bastou isso, porque quem vende o dólar, quem compra o dólar, é uma coisa meio complexa naquela região e não estavam conseguindo prover finança, embora tenha recursos, não conseguiam prover dólar na quantidade certa, no dia certo. Há uma limitação de compra, tem alguma coisa nacional aí. Bom, se tem uma limitação, coloca a limitação não como fornecedor de material, mas como fornecedor de dinheiro. E foi colocado, então, o fornecedor de dinheiro. E aí nivela isso tudo, arruma isso tudo para só começar quando tiver autorização de compra de moeda estrangeira. Quem é que dá autorização de compra de moeda estrangeira? É a própria empresa? Negociamos, então,
com os responsáveis do governo que, se não der mais autorizações, se não aumentar as autorizações limites, a gente não cumpre o prazo por vossa causa. Então, mas não é o acho. 2 mais 2 nessa ferramenta é 4. Então, é tranquilo você provar que a compatibilização. E olha, não é uma interação para descobrir esse planejamento. A ferramenta faz um sistema de convergência, tenta, guarda pior, joga fora. Tenta, guarda melhor, guarda, joga fora. Ela vai interagindo até chegar a um ponto mais interessante para o resultado. Privilegiando, como você escolhe, tempo, ociosidade, folga, efetividade, produtividade. Esse caso aqui foi o último que arrumaram lá. Olha o caso. Nós temos 3 barcos para levar as colunas para construir a ponte. Mas temos muitas colunas. Nós temos 3 barcos. Faz de conta que nós só temos 4 colunas. Se você planejar, transportar, montar, içar e voltar com barco, porque só posso apanhar uma coluna nova quando eu voltar com barco. Se você planejar isso, olha que bacana no mundo CPM. Mundo CPM, caminho crítico, transportar, montar, levantar e retornar. Está perfeito. Só tem uma coisa, qual o problema aqui? Vai cair na prova isso. Tem 3 barcos e 4 colunas, por exemplo. Ou 1000, né? 4. O que está acontecendo com a minha programação? Não estou nem aí para os meus limites de recurso. Vamos pedir para ele nivelar? Pronto. Nivelou. E não só nivelou, como eu também coloquei um período aqui do rio, que é um período não navegável. Está vendo que bacana? Nivelou, ainda levou em consideração um período não navegável, que eu botei um calendário lá, continuamos com o problema. Porque eu não estou levando em consideração a falta de recursos. Coloquei um outro problema aqui, que é um período de montagem vai ser afetado pelo rio. Mas eu continuo sem levar em conta a falta de recursos. Agora, falando sério. Se eu fosse, de fato, fazer uma programação levando em conta só o período de navegação, 3 barcos vão, faz o que tem que fazer, 3 barcos voltam, aí sim eu posso começar o transporte do que sobrou ou do restante. Se você fizer isso com qualquer outra ferramenta de projeto, de apoio, você vai encontrar, por exemplo, vai, monta, levanta, vai, monta, levanta, vai, monta, levanta, vai, volta. Ele não está analisando se para ir eu preciso primeiro retornar com o barco. Então a ferramenta permite que você modele usando recursos para que você entenda que eu só posso reutilizar o recurso quando ele voltar à base. Isso aqui chama-se produção. Por que chama produção? Porque gerenciamento de projetos é formado basicamente por processos. São processos. Se são processos, isso aqui é uma gestão de processos. Se a ferramenta não consegue administrar processos, não vai gerenciar projetos. Então, se fizer um trabalho legal, você consegue até administrar a produção de fábrica, que produzem elementos que vão ser utilizados no projeto. Assim, o seu setor de fabricação, que está envolvido dentro do seu projeto, está sendo orientado e administrado com foco naquilo que o planejamento, tudo que eu falar de projeto, vale para programas e portfólio.
com foco naquilo que o planejamento definiu como importante, ou prazo, ou recurso de custo, ou recurso material. Isso é uma visão simplista, mas resolveu o problema dos barcos, dessa ponte aí. Essa solução fica legal. Claro, não são 3 barcos, nem são 4 colunas. São muitas colunas e cada barco leva 2 colunas, o outro barco leva uma só. Um detalhe, isso aqui é montado pelo barco que levou, ou isso aqui é montado por uma balsa? Qual que eu uso, a balsa ou o barco que levou? Explicando. Eu tenho várias balsas paradas e eu tenho 3 barcos que transportam. Se eu, ao invés de alocar o recurso barca, eu alocar o recurso transporte, o programa escolhe qual recurso que ele vai utilizar. Se para montar eu posso usar ou balsa ou barca, ele escolhe aquilo que tiver mais, que for mais interessante. Se a balsa for mais barata, ele usa a balsa. Se a barca estiver disponível, ele usa a barca porque não para o trabalho. Não tem... Você consegue fazer essa modelagem, ou seja, a caixa de Lego está aí, você vai montar de acordo com a necessidade e construir o seu brinquedo. Então você trabalha não só com balsa, nem com barco, você trabalha com os recursos no Primavera Roll e no Project Generic, você trabalha. Só que você consegue classificar transportadores, cavadores. Você tem uma equipe de engenheiro, técnico, montador, eletricista, marceneiro e pedreiro. O engenheiro, só ele consegue fazer algumas coisas. Mas limpar chão, todo mundo limpa. Você pode criar um recurso chamado limpador de chão e colocar todo mundo dentro. A hora que tiver que limpar o chão, ele vai escolher o primeiro que estiver, o mais barato, e o que tiver disponível. E aí, se tiver alguém à toa de bobeira, bota para varrer o chão e as coisas não atrasa o projeto por falta de recurso humano. Uma vez que eu disse que todo mundo pode varrer o chão. Mas se faltar engenheiro, vai atrasar. Porque o skill, o role ou o generic é especificamente engenheiro, não tem muitos. Bom, eu disse a vocês que essa faixa aí é não navegável. Esses 2 gráficos aqui, deixa eu pegar aqui o papelzinho. A única ferramenta que apresenta o valor agregado sem o uso do Excel. Então, histogramas, gráficos de curva S, gráficos acumulados, avaliação de valor agregado por custo, valor agregado por volume, valor agregado por material aplicado, valor agregado por investimento, indicadores específicos que você cria, tudo isso é gerado num painel específico. Então, além daquela, o Artemis também faz isso na própria tela, o Asta faz isso na própria tela e o Spider faz isso na própria tela. Então, não seria a única, não. Acho que a gente tem mais ferramentas. E aqui eu estou mostrando as horas ociosas do barco. Só para dar uma ideia de que é possível. Eu não coloquei, esqueci de colocar um item naquela listinha, aí eu coloquei depois, né? Porque toda hora muda o slide. Análise de risco. Lembra que eu falei que o rio não é navegável? Agora o chefe do cara já falou com ele, eu estive lá e verifiquei que o rio está enchendo antes da hora. O rio era para encher no dia 1, não, esvaziar no dia 1. O rio não recebeu esse memorando, nem recebeu esse e-mail. Então ele começou a esvaziar antes da hora. Você sabia que ele esvazia antes da hora? Mas o rio sabia. Ele também não vai encher no dia 30. Parece que tem uma história aí dos últimos 10 anos que ele já encheu no dia 8. Ninguém tinha falado nisso. Agora o chefe quer. Depois daquilo tudo, você ainda coloque essa avaliação de risco. Análise de risco. Mas tem uma coisa, essa é a visão mais conservadora.
A vovó que mora aqui no pântano falou que o rio... Mas tem a possibilidade também do rio demorar para esvaziar e encher mais cedo. A vovó nunca contou isso, mas parece que tem um dado histórico que fala isso. E o chefe quer que isso seja contemplado na sua avaliação. Foi falado aqui, provavelmente... Não vai ser falado amanhã. Foi falado aqui sobre Monte Carlo. Como é que é o princípio da técnica de Monte Carlo? É a aplicação de limites, assim, digamos, o mais provável, uma visão mais otimista e uma visão mais pessimista. Da onde vieram esses dados? Claro que todas as atividades onde você incluiu visão otimista e visão pessimista estão amarrados a uma análise qualitativa de risco, como foi muito bem apresentado aqui. Agora, projeto é uma coisa única, processo é repetitivo. Será que nós temos especialistas em todas as atividades para ter a memória da vovó e dos outros de quanto tempo dura o quê? E se aquilo que aconteceu naquela duração era na mesma condição que eu estou tendo agora, porque esse rio aí, ele esvaziou e encheu numa época com esse tamanho, mas não garanto que foi nas mesmas condições de 2011. Talvez em 2005 o tempo fosse outro, o clima fosse outro. Então, apenas colocar distribuição beta, x quadrado, beta pert, apenas colocar limites superiores e inferiores de pessimista, otimista, vezes 4 sobre 6, só isso seria uma avaliação que vai gerar um resultado bonito. Depois que você roda o sistema, aparece um resultado bonito. O resultado não é um resultado insípido, não é uma coisa assim inútil, não é isso. Se for feito com critério, e se houver respaldo estatístico, e se houver histórico controlado, tudo isso aí tem valor. A pergunta é, nós temos todos esses históricos, nós temos toda essa informação e esse conhecimento para utilizar? Segunda pergunta, essa atividade aqui, que acontece em certas condições, que teve um dia um valor maior ou um valor menor, estava nas mesmas condições no valor maior ou valor menor? Com as mesmas pessoas, com o mesmo governo, com o mesmo material, com o mesmo resultado? Se isso não for verdade, nós estamos fazendo assim, garbage in, garbage out. Então, coisa ruim entrando, coisa ruim saindo, mas muito bem formatada. Então, o pessoal pediu e a gente teve que começar a levantar algumas condições. O que essa ferramenta faz no que diz respeito à análise de risco? Aliás, como eu falei, né, é uma ferramenta que foi criada para resolver problemas de planejamento. E olha, se você fizer uma ferramenta ruim, camarada, pode acontecer coisas esquisitas com você. Então, faça a ferramenta boa. Se fosse o caso da nossa amiga consultora, que fez uma ferramenta contratada lá pela empresa, quem é a consultora, né? Fez uma ferramenta, estou falando ferramenta. Aí faz direito, ó. Se gritar comigo, eu vou embora. Viu? Fui embora. Vamos desenvolver uma ferramenta? Para fazer o que com ela? Então, essa ferramenta foi criada para resolver problemas nacionais. E foi evoluindo. E eles sabiam que tinha essa história de cenário. Não é análise de risco só, é cenário. Cenário arrojado, tudo vai. Produtividade. Olha só, na mesma atividade eu posso ter gente mais produtiva, gente em maior quantidade, condição de calendário diferente da de hoje. Então eu estou com um cenário, não estou com uma duração otimista, eu estou com um cenário arrojado. Agora, tem os conservadores. É melhor levar em conta o sindicato. Tem. Levar em sindicato. Eles cortam a semana de 6 dias para 5. Ainda botam uma produtividade, porque aquele povinho demora para fazer. Produtividade baixa, conservador. Nenhum desses 3 cenários está errado. 3 gerentes fazendo o mesmo projeto terão 3 planejamentos de custo, tempo e recursos diferentes.
Um será um pouco mais arrojado, outro será um pouco mais conservador, mas serão 20, 50 cenários aqui. O que ele está fazendo é pegar 3 cenários. Primeiro cenário, azul, é onde alguém teve coragem de fazer assim. E o rio vai demorar para esvaziar e encher mais cedo. O amarelo é o cenário que a gente está trabalhando aqui. E o vermelho é o cenário mais conservador. Vamos com cautela. Ele gera na mesma ferramenta, na mesma base de dados, ele com os 3 cenários. Observa. Cenário mais provável. O cenário conservador tem uma atividade a mais, que não está aqui, mas tem. O cenário conservador tem um calendário diferente, mas tem. E ele leva em conta isso para gerar as barrinhas azuis claras. As barrinhas azuis claras são os buffers, são os lastros que eu tenho de folga para atender a uma certa chance de sucesso. Eu vou fazer as barrinhas azuis, mas você quer que precisão? O Sérgio falou uma coisa legal. Os fornecedores têm que entregar levando um resultado a 90% de precisão, de certeza. Então você diz, eu quero 90%. E ele vai te dar os buffers em função do cenário mais arrojado, menos arrojado, que é o conservador, e o cenário que você quer trabalhar. E gera essas barrinhas azuis, mais para cá ou mais para lá. Se quiser mais tranquilidade, chances menores,